As reformas trabalhistas afetam os servidores públicos? De alguma maneira, os direitos desse segmento profissional estão ameaçados? Essas são questões que nós vamos discutir na nossa videoaula de hoje. Eu sou Cacau Pereira, do Instituto Classe de Consultoria e Formação Sindical. E essa é mais uma iniciativa da Escola de Formação Sindical do Sinjus. As reformas trabalhistas que estão em curso no Brasil têm sim os servidores públicos como um alvo principal. Embora em boa parte do tempo se discuta a desregulamentação do trabalho nas empresas, as leis que vêm sendo aprovadas afetam sobremaneira também os trabalhadores do serviço público. Para ficarem apenas um exemplo, a lei das terceirizações, que ampliou para as atividades fim a possibilidade dessa interposição de mão de obra, tem como alvo principal o setor público, que aliás é o setor no qual a terceirização mais cresceu nos últimos anos. Um dos principais argumentos que justificam as propostas de flexibilização trabalhista tem a ver com a afirmação de que no Brasil a legislação trabalhista seria muito engessada, muito rígida e que isso dificultaria a contratação. Com isso, diminuem as possibilidades do empresário gerar empregos e contratar trabalhadores. Mas será que de fato é assim? Na verdade não é. O Brasil possui uma legislação trabalhista bastante flexível. São várias as formas de contratação possível, principalmente no setor privado. Não é verdade que toda contratação se dá com carteira assinada. Existe terceirização, contrato a tempo parcial, existe contratação por cooperativa, existem inúmeros mecanismos que podem ser utilizados para se contratar. Mas por que se insiste tanto nessa discussão de flexibilizar? Por que se insiste tanto nesse argumento? Por uma razão muito simples. Os empresários buscam cada vez mais reduzir os seus custos com a produção. O problema é que isso tem sido feito restringindo direitos, muitas vezes eliminando direitos. E isso não é bom para o país, não é bom para o trabalhador, não é bom para a economia. Fruto dessas mudanças, hoje muitos trabalhadores já não contam com 13º salário, com férias, com vários adicionais que o trabalhador de carteira assinada tem. Mas e no serviço público, como é que isso funciona? Nós tivemos a introdução em larga escala do chamado emprego público. Aquele trabalhador que, mesmo sendo aprovado no concurso público, ele trabalha com regras distintas daquele trabalhador estatutário. Esse trabalhador, portanto, já é, digamos assim, um alvo preferencial dessas reformas, mas o que se pretende é alcançar um número muito maior de trabalhadores. Essa ideia de flexibilidade pretende, na verdade, quebrar algumas garantias que os servidores ainda têm, em particular a estabilidade do emprego, ainda que precária. Mas dentre as mudanças mais profundas que nós tivemos, a Lei 13.467, agora no governo Temer, foi de fato um marco divisório na legislação trabalhista brasileira. Antes de nós discutirmos quais são os mecanismos, quais são os dispositivos que passaram a vigorar com essa lei, é importante que a gente discuta uma questão dos princípios que antes norteavam a proteção através do direito do trabalho, e que foi uma mudança muito importante com essa reforma, que na verdade ela muda o paradigma, ela muda o conceito, ela muda a referência de como se tratava a proteção ao trabalho no nosso país. Antes dessa reforma, muito se criticava de que no Brasil haveria uma legislação muito protetora dos direitos trabalhistas e que ela seria fruto da ditadura varguista, que estaria inspirada no modelo fascista, que era corporativista e uma série de outros adjetivos. Em primeiro lugar, a legislação de proteção ao trabalho no Brasil, que surgiu com a CLT, ela foi resultado de legislações que já existiam nos estados, só não estavam unificadas. Daí o nome, Consolidação das Leis do Trabalho. E por que isso se deu? Por uma questão de segurança jurídica. Para a abertura da economia brasileira, num período em que a industrialização começava a ganhar fôlego, era necessário dar segurança aos empresários, de quais os seus deveres, de quais direitos teriam os trabalhadores, do que fazer no caso da contratação, do que fazer no caso da demissão. Então não é verdade que a legislação ela foi imposta como uma forma de dar benesses aos trabalhadores. Ela teve, em primeiro lugar, o escopo de garantir a segurança jurídica dos empresários. Os servidores públicos ficaram, a maior parte do tempo, fora dessa proteção. Mas isso significa que os servidores não tinham direitos? É claro que não. Obviamente que eles tinham.
mas somente com a Constituição de 1988 é que alguns direitos que já eram consagrados aos trabalhadores da iniciativa privada foram também estendidos aos servidores públicos, em particular o direito de sindicalização e o direito de greve, ainda que esse segundo direito tenha ficado pendente de regularização por uma lei posterior. Mas quais foram os princípios que vigoravam antes e que deixam de vigorar com as novas reformas que foram feitas? Vamos a eles. O primeiro princípio mais geral é aquele que consagra ao direito do trabalho a proteção à parte mais fraca na relação contratual, ou seja, ao trabalhador frente ao patrão. O segundo é aquele que estabelece a prevalência da condição mais benéfica ao empregado ou da aplicação da norma mais favorável no caso de um conflito. O terceiro é aquele princípio que estabelece que, no caso de dúvida, vale o que é mais benéfico ao trabalhador. Outro princípio muito importante, a irrenunciabilidade dos direitos. Outro princípio fundamental, a primazia da realidade frente aos contratos. Ou seja, numa situação em que não há contrato escrito, vale aquilo que se deu na realidade. Outro princípio fundamental, o da continuidade da relação de emprego. E, por fim, a presença do sindicato nas negociações. São justamente esses princípios gerais que foram modificados com as recentes reformas. Isso significa uma reviravolta nas relações do trabalho do Brasil. A partir de agora, nós temos paradigmas completamente distintos e vamos ter que acompanhar como a Justiça vai tratar os problemas oriundos das relações de trabalho. O que mudou? Primeiro, o princípio de proteção geral ao trabalhador perante o empregador caiu. Com isso, a liberdade de ação das empresas aumentou e a proteção ao trabalhador diminuiu. Segundo, houve uma redução do poder de negociação e de contratação coletiva pelos sindicatos. Está prevista, inclusive, a possibilidade da realização de acordos individuais e mesmo verbais entre trabalhador e empregado. O terceiro, o princípio da prevalência do negociado sobre aquilo que está na legislação. Essa mudança é muito importante e poderá, inclusive, permitir a autorização para o rebaixamento de direitos previstos em lei. E, por fim, a restrição à atuação da Justiça do Trabalho, com a imposição de novas regras que vão limitar o acesso a essa justiça pelo trabalhador. Agora, tudo isso foi apresentado como se fosse uma forma de modernizar as relações de trabalho e permitir que mais trabalhadores sejam inseridos no mercado de trabalho. Será que realmente é assim? Será que flexibilizando dessa maneira os direitos, nós vamos alcançar uma situação de recuperar níveis de emprego dignos e de dar bons empregos aos trabalhadores? Vejamos então o que pode ser alterado com essa nova legislação. Limite diário da jornada de trabalho poderá ser estendido até 12 horas por dia, desde que observado o limite semanal de 44 horas. As horas extras poderão ser pagas ou mesmo compensadas por um banco de horas controlado pelo empregador. Poderá, inclusive, haver acordo individual de banco de horas. Há a possibilidade do parcelamento das férias em até 3 períodos. O intervalo para as refeições poderá ser reduzido, podendo chegar a 30 minutos ao invés de 1 hora. Está prevista a regulamentação do teletrabalho, seja daquele regime de sobreaviso, e foi introduzido o chamado trabalho intermitente, em que são alternados os períodos de prestação de serviços e de inatividade. Está colocada a plena quitação de direitos quando o trabalhador aderir a um plano de desligamento voluntário. A cláusula da ultratividade, ou seja, que garante a permanência do que foi pactuado no acordo anterior enquanto não vem um novo acordo, ela também caiu. E no caso da rescisão do contrato de trabalho por comum acordo, o empregador só está obrigado ao pagamento de metade da multa e do aviso prévio. Vocês viram que até agora eu tratei de todas essas reformas bastante focado no trabalhador da iniciativa privada. Mas não é verdade que esse processo atinja somente o trabalhador da iniciativa privada. Primeiro, porque boa parte dos servidores públicos já não trabalham no regime estatutário. Segundo, porque com a ampliação da terceirização, há cada vez mais uma tendência das administrações em não contratarem trabalhadores efetivos, e sim terceirizados e temporários. E por fim, porque o serviço público, em que pese todos os seus problemas, ainda tem regras de proteção ao trabalho e ao trabalhador que são benéficas frente ao que ocorre na iniciativa privada.
Portanto, o setor público é um alvo fundamental das reformas que estão em curso. Nós não podemos nos iludir com o discurso que é feito que isso vai gerar mais emprego no setor privado. Ao contrário, isso pode gerar uma piora das condições de trabalho no setor público e, inclusive, desestimular aqueles trabalhadores que estão no serviço público objetivando uma carreira, seguir uma profissão por um longo tempo. A introdução desses mecanismos, eles fundamentalmente observam a uma regra que é a regra da flexibilidade no mundo do trabalho. As mudanças que ocorreram nas últimas décadas fizeram com que, de fato, a produção se tornasse muito diferente. E mesmo o setor de serviços, com seu crescimento, e o serviço público também passaram por modificações muito importantes na sua forma de funcionamento. Essas reformas, lamentavelmente, têm um único objetivo ou um objetivo fundamental, que é a diminuição do custo de trabalho. E hoje, com a crise que os estados estão passando, é de interesse também dos governantes diminuir o custo com os salários, com contratações. Portanto, essas reformas não são progressivas, são reformas muito regressivas e que fazem com que alguns direitos que nós imaginávamos estavam assegurados, eles caiam ou retroajam a condições de trabalho do século XVIII. Essa situação, evidentemente, vai exigir que os movimentos sindicais estejam atentos e busquem dar uma resposta, tanto individual quanto coletivamente, na proteção do seu trabalhador sindicalizado, do trabalhador que essa entidade representa. Não vai ser uma luta fácil, porque nós temos do lado de lá o interesse do capital. Mas se nos unirmos, teremos condições de enfrentar. Espero ter esclarecido parte das dúvidas que foram trazidas por vários colegas e a gente se encontra numa próxima videoaula. Até lá!